Bom dia, crianças. Antes de qualquer coisa, possível que essa aula se estenda mais do que as outras. O tamanho do texto é grande, o texto é grande e talvez passe um pouquinho daquela 1 hora. Vocês hão de me perdoar. Em compensação, dessa vez durante a semana, vocês têm menos laudas para traduzir. Segunda coisa, um comentário que ficou pendurado lá do fórum sobre a questão do vernáculo. Existe toda uma discussão muito complicada em torno ali dessa questão da estrangeirização versus domesticação, via Schleiermacher, via Venuti, vocês já de ter passado por isso. Todo mundo que é da área e todo mundo que traduz especificamente acaba tendo uma posição a respeito disso. Eu tenho a minha tende a ser bem radicalmente domesticadora em termos de idioma, em termos de sintaxe, de uso, de práticas editoriais, com pequenas exceções. Não é uma questão de postura política, então tem uma flexibilidade. A flexibilidade, por exemplo, vai nos nomes de topônimos, acho que já falei disso aqui, o fato de frequentemente deixar street em vez de traduzir para rua, esse tipo de coisa. Ou seja, eu chamaria de domesticação com temperinhos aqui e acolá. Eu não gosto, no entanto, de estrangeirização sintática e vocabular, muito especialmente no domínio do inglês, porque o inglês já tem essa presença sobre o nosso idioma. Eu acho que é aí que o argumento do Venuti se trai quando a gente traduz do centro para a periferia, né? Ele está pensando ele como tradutor americano de literatura italiana e ele pode achar politicamente muito relevante estrangeirizar o texto para forçar o leitor americano a se confrontar com essas realidades diferentes, inclusive linguisticamente. Eu acho que um tradutor brasileiro traduzindo do inglês prestaria um desserviço político nessa exata e mesma medida se ele decidisse ir nesse embalo de deixar o inglês ocupar esse espaço na nossa língua. Ele já faz isso. A gente, na verdade, é quase que uma força de resistência, eu acho, no que se refere a essa relação linguística específica. No entanto, no caso do Wallace, por isso é que eu deixei essa brecha lá no fórum, eu acho que existem argumentos a favor de uma permissividade. O inglês dele é tão estranho e é tão especificamente norte-americano que eu às vezes tenho a impressão que deixar a coisa awkward, deixar ela estranha, deixar ela desviante na direção dessa estrangeirização pode funcionar. Não tenho uma explicação teórica conceitual muito clara. O que eu tenho é um precedente, o fato de que eu acabei fazendo isso no Graça Infinita. Eu, que resisto muito a isso, acabei achando que por alguma razão aquilo funcionava. E eu estou meramente aqui confiando numa espécie de ouvido e de instinto. Se eu, que sou muito chato na outra direção, ali vi que talvez fosse uma solução válida, deve haver algum tipo de defensibilidade nessa postura, pelo menos dentro dos meus procedimentos aqui. Então, como alguns de vocês também já apontaram isso lá no fórum, eu fico imaginando que talvez haja margem para isso aqui. É muito complicado, né? Porque é sempre uma posição que vai ter que ser defendida, porque ela pode parecer mera e simplesmente má tradução. Pode parecer acochambramento, né? Aquilo que eu já falei aqui, autores desviam estilisticamente, tradutores cometem erros. E a gente vai, especialmente num caso como esse, de ceder a certos ditames específicos do inglês, a gente vai colocar a bunda na janela geral, se começar a adotar isso demais. Eu entendo que o espírito do comentário ali no fórum era muito mais delicado e era muito mais progressivo, né? Ou seja, de fazer isso na medida em que o conto caminha, em que essa voz vai se desarticulando, e isso poderia funcionar sim. Então esse é o meu comentário mais amplo a respeito daquilo. Levou 3 minutos, tô achando até bom. Então vamos lá, para o nosso texto, página 221. Parece uma coisa meio... de missa, né? Vamos todos para o nosso missal, página 221, super missal cumprido. De sair daquele by arrangement, eu não diria que isso é trecho digno de comentário, mas as traduções de vocês me mostraram que é, porque muita gente optou por começar por acordo. É um daqueles casos, por acordo, não tem nada de estrangeirização, não tem nada de grande dificuldade de tradução, mas tem que ver com um certo ponto morto de traduzir, by arrangement, por acordo, tá correto. Mas ninguém diz isso. Por acordo, eu e você amanhã vamos fazer isso. Conforme combinado, como combinado, segundo as condições estabelecidas, qualquer coisa. Mas que sejam construções que a gente de fato use em português. Porque por acordo definitivamente não me parece ser o caso. Então, conforme combinado, Hope e eu já falei disso aqui, eu tenho a impressão que em português a gente tende a virar essa ordem, eu e Hope,
eu acho que as duas posições são válidas para a tradução. Deveríamos frequentar, né, deveríamos ir... não vou ficar traduzindo tudo, porque a gente precisa passar por 5 páginas. Então eu vou passando meio direto aqui numa tradução grosseira, em português, quando for o caso, por favor, mais do que de costume ainda, não tentem levar isso a sério como sugestão de tradução, para a gente ir se detendo nos trechos mais específicos. Vou tentar até ler em inglês, apesar do meu inglês tosco, para que não fique com cara de que eu estou sugerindo traduções. To attend the sleep clinic once per week, uma vez por semana. Interessante esse per, né? Ele poderia dizer once a week, ele diz once per week, que é a forma mais detalhista, mais preciosista e mais precisa de dizer. Como a gente marcar isso em tradução eu já não sei. Às quartas, por uma duração total de... e aí vem um problema, né? Porque ele diz of, from 4 to 6, o que em português diria de 4 a 6. Ia ficar esse DD, né? Eu não acho particularmente impossível, eu deixaria esse DD, mas a maioria de vocês simplesmente ignorou. Sleeping overnight, passando a noite na câmara de sono, como vocês já tinham chamado antes, sob observação atenta, under close observation. Muito, ou uma boa parte do processo de coleta de dados, intake data collection quer dizer aquela ficha que eles preencheram antes, né, de passar por esse ritual, ou seja, do processo de cadastramento, por assim dizer. Se referia aos rituais noturnos, às rotinas ou rituais noturnos, meus e da Hope, ou da Hope e meus. Uma outra questão aqui, que não sei se a gente já mencionou, uso de artigo diante do nome próprio, é um dado curioso, eu já mencionei aqui. O padrão sociolinguístico normal do Brasil hoje e o padrão editorial do Brasil é Rio-São Paulo. O que rola em Rio-São Paulo tá beleza. Diz o Paulo Henriques Brito, o que rola em Rio ou São Paulo tá beleza. Se uma coisa passa bem no Rio ou em São Paulo, tá beleza, não é regionalista. O detalhe é, essas duas cidades usam um artigo diante do nome próprio, como aliás nós aqui em Curitiba. Falei com a Carolina. No entanto, editorialmente a gente tende a não usar. Acho que eu já falei disso aqui, né? Eu gosto de usar, no entanto, mesmo eu que gosto de usar, vejo que às vezes sinto que fica pesado. A gente está tão acostumado a ler literatura sem artigo que às vezes a gente tem que ceder à convenção. Aqui vai caso a caso. Eu não uso regra inflexível, não. No mesmo texto, o mesmo nome, às vezes eu ponho, às vezes não ponho, dependendo do grau de oralização que eu sinta numa frase ou na outra. Vai de ouvido mesmo. Nossas rotinas ou rituais surrounding retiring and preparing for sleep, em torno do momento de irmos nos deitar e prepararmos-nos para dormir, só para vocês verem que não é uma sugestão de tradução. Esses sad rituals, esse sad, aqui tem a ideia desse tipo retromencionados, supracitados. Supracitados seria bom, é uma palavra pesadinha, com uma certa cara de formalidade. Já que essa reduzida aqui, esses rituais sendo, eu já falei isso aqui, eu não gosto muito dessa reduzida em português, eu prefiro algo como já que esses supracitados rituais são tanto comuns quanto únicos ou singulares ou distintivos da maior parte dos casais. Casais casados a gente não precisa pôr, explicou o especialista de sono. Para que essa logística e essas práticas pudessem ser recriadas, com a óbvia exceção de qualquer intimidade física ou quaisquer rotinas sexuais, inseriu o sonologista, algumas pessoas deixaram somnologista, como a gente tinha discutido lá atrás, clinically evincing no discernible embarrassment or shyness, clinicamente demonstrando, ou demonstrando clinicamente, ou sem demonstrar clinicamente, esse clinicamente vai ser enjoadão de colocar, né? Sem clinicamente demonstrar qualquer constrangimento ou timidez perceptíveis, enquanto Hope evitava os meus olhos. E aí uma clara insinuação, ou mais até do que insinuação, de que algo está errado na rotina, na vida sexual do casal, né? Fala de sexualidade e ela não olha para o marido. As closely as possible on these overnights. Com o maior grau de atenção, tão de perto quanto possível, durante esses overnights. Eu evito ficar dizendo nomes aqui, porque eu leio os textos e depois misturo na minha cabeça, e
Não tomo notas, porque senão eu ia ter que ficar olhando notas aqui e para vocês ia ficar um pé no saco. Mas eu acho que foi a Gabriele, a primeira pessoa que eu li que traduziu Overnights por pernoites, e eu acho muito bom. As we prepare to sleep under observation. Enquanto nos preparávamos para dormir sob observação. Em dressing rooms. Engraçado, dressing room seria um camarim, né? Vestiários aqui acho que pode funcionar muito bem. Em vestiários separados, primeiro nós nos trocávamos ou nós vestíamos. Não sei quanto a vocês, mas eu sempre acho que o texto começa a ficar pesado demais em português quando tem muita marca de desinência de primeira pessoa plural. Nós fazíamos, nós queríamos, para que nós pudéssemos. Não sei se cabe um agente aqui, eu acho que não. Então é uma questão de jogar esse xadrez com as formas verbais para tentar diminuir o número de marcas quando der. To light green hospital gowns. Teve gente que traduziu como bata, teve gente que traduziu como camisola, eu acho camisola melhor. Camisolas hospitalares verdes claras e chinelos descartáveis. Then proceeded in tandem, um de cada vez, né? To our assigned sleep chamber. Em tandem aqui vai coordenadamente, né, Caetano? Presta atenção, tipo, juntos. Bem exatamente o contrário, imbecil. To our assigned sleep chamber. Assigned aqui é aquela que nos foi atribuída, né? Para a nossa, eu diria sem maiores problemas, para a nossa câmara de sono, como quer que vocês estejam traduzindo. Com a hope, de novo, eu não usaria, deixar só o gerúndio aqui. Com a hope, usando uma mão para manter fechada a longa, aqui, slit or incision or cleft. Fenda ou incisão ou cleft. Cleft é mais complicado. Talvez dê para pôr rasgo em algum lugar. Slit é o que normalmente se usaria para uma saia, por exemplo, que tem uma abertura lateral. Incisão é um termo mais cirúrgico. Cleft é um termo super médico ou antiquado. Cleft palate, acho que é o lugar onde mais se usa em inglês hoje, né? Fenda palatina. Então a gente fica com duas fendas em português. Vale a pena dar uma pensada no que usar. Manter fechada essa coisa na parte de trás da sua camisola, só que o divertido é que ele não diz só shut, ele diz clenched shut. E to clench, fechar, no sentido de apertar, tem uma sombra divertida de significado aí. Porque parece uma expressão que se usaria para as próprias nádegas, né? Tipo clench, shut. É um exercício, por exemplo, né? Não sei como é que a gente poderia fazer isso aqui. Over her bottom. Já tivemos a discussão sobre bottom no fórum. Nem as camisolas, nem a luminosidade ou a luz, a iluminação de alta intensidade eram o que qualquer pessoa pudesse chamar de flattering or modest. Flattering é algo que faz bem para a aparência de quem está ali embaixo, né? Ou seja, não dá para traduzir como lisonjeiros, não favoreciam e nem tinham pudor, né, por assim dizer. Modest aqui não é necessariamente modéstia, modesty aqui é mais pudor, né? Ou seja, era uma luz que expunha a pessoa e a expunha não a melhor luz, por assim dizer. E Hope, como mulher, later remonstrated to me, depois protestou, ela protesta com o marido, ela tem essa coisa de empurrar um pouco essa culpa para ele, de que foi ele que botou eles nessa situação do exame do sono e tal. Protestou que se sentia algo demeaned or violated, algo rebaixada, humilhada ou violada por estar dormindo sob cobertas. Teve gente que usou colcha, talvez, sobre cobertas finas com pessoas sem nome observando-a através de uma divisória de vidro. Comentários ou reclamações frequentes como essa eram argumentative bait, eram iscas argumentativas. Tem gente que deixou isca no singular, eu diria que a gente precisa da concordância. Eram iscas argumentativas, ou seja, ela está jogando verde, né? Talvez a gente até possa usar essa expressão, acho que a gente já usou lá em cima também, né? Daí tem que ver, uma vez só tá bom. To which I refuse to respond or engage. Ô diabo, o que aconteceu com o meu computador aqui? Peraí que o professor fez asneira. Suba a janelinha. Tá. Depois eu conto pra vocês o que aconteceu aqui. Aqui eu me recusava a responder. O problema aqui é manter a preposição, né? A gente precisa da preposição. Eu me recusava a responder a elas. Eu me recusava a me engajar ou a me dirigir
talvez com elas, daí a gente precisa de uma preposição só. Então talvez ainda que seja que ser a que eu me recusava a responder, ou abordar, talvez. Nos longos trajetos de volta para casa, so early the following morning, tão cedo na manhã seguinte. Quando, talvez where que não funcione, talvez onde não funcione em português, quando eu fazia a barba apressadamente, trocava de roupa e me preparava para a commute, né, o trajeto para o trabalho, que a essas alturas era torturoso, nossa, hoje eu tô completamente pafúncio aqui, tá dando tudo errado, gente. Desculpa. Esse vídeo vai fazer sucesso no YouTube. O caminho que a essas alturas era torturante, porque o trânsito piorou, né, essa ideia. Da hora de pico, se vocês quiserem, o trânsito de pico e torturante, até Elizabeth para um dia cheio no trabalho. Um hábito frequente da Hope era, às vezes, parecer concordar or acquiesce, para variar ele usa dois verbos, agree or acquiesce, concordar ou aquecer com uma proposta, e esperar para dar voz ou para manifestar suas objeções até que a solução ou o procedimento concordado, com que nós havíamos concordado, já estivesse acontecendo. Quando então, o que teriam sido caveats and reservations, de novo quer dizer a mesma coisa, né? Ressalvas e reservas, talvez, o que teriam sido ressalvas e reservas razoáveis, agora pareciam ou surgiam como mera reclamação sem sentido. Carping é reclamar insistentemente, né? De maneira quisilenta, azucrinante. I had, however, by this point in the conflict, eu, no entanto, a essa altura do nosso conflito, talvez a gente precise do pronome aqui, tinha aprendido a suprimir a frustração, a indignação, ou até, e aqui talvez a gente precise de o ato de registrar que o momento para essas reclamações serem produtivas já havia passado há muito tempo, já que registrar isso inevitavelmente leva ao tipo de discussão conjugal ou clash of wills, embate de vontades, queda de braços, se a gente quiser, funcionaria muito bem aqui, né? A ideia de que os dois começam a brigar para ver quem está certo. In which there can be no winner. Em que não pode haver vencedor, em que não haverá vencedor, em que ninguém sai vencedor, de que ninguém sai vencedor. Seria possível também inserir, como eu tinha feito com o Chester, e aqui tem um parêntese ótimo, né? Or, for God's sake, Jack Vivian. Ele quer dizer Chester or Jack Vivian, como ele sempre diz, mas ele insere aquele for God's sake entre parênteses, em itálico, entre aspas, que é para deixar bem claro que foi isso que o Chester disse para ele em alguma vez, talvez em várias vezes. Pelo amor de Deus, pare de me chamar de Chester, me chame de Jack. Que as nossas respective makeups, o pessoal tropeçou um pouco aqui, né? My makeup é o jeito como eu sou, a minha constituição, o meu estilo. Que as nossas naturezas, talvez. E a gente talvez não precise traduzir esse respective, né? Que as nossas naturezas, ou que a natureza de cada um de nós, era such, eram tais, que o conflito ou a discussão eram coisas mais difíceis ou duras para mim do que para Hope, Naomi or Audrey. Naomi é a ex-esposa, né? Então, as mulheres da vida dele, né? Ou seja, para todas elas era mais fácil lidar com brigas e discussões do que para mim. All of whom seemed to have a comparatively easy time. Que todas pareciam ter mais facilidade para shaking off the adrenaline, para se livrar da adrenalina e do transtorno de uma heated exchange, de uma conversa pesada. Aquecida a gente não diria, né? Uma conversa pesada, uma conversa exacerbada. We were instructed. Fomos encorajados. Aí uma questão que vai aparecer, talvez eu esqueça de fazer um outro comentário disso, mas já falei disso mais de uma vez. O inglês é muito mais pró-oração passiva do que nós em português. We were instructed to bring. A gente quase não diz isso em português. Nós fomos instruídos a levar.
As pessoas têm feito isso muito em tradução. Eu acho isso muito horroroso. O que a gente diz é, nos instruíram para levar. A gente coloca um sujeito. E eu acho que isso é sempre recomendável. Nos instruíram ou nos disseram ou encorajaram a levar nossos produtos de higiene pessoal ou de cuidados pessoais de casa e para usar primeiro a Hope, depois eu, exatamente como fazemos em casa, talvez precise pôr esse verbo aqui, ou exatamente como em casa, se vocês acharem que passa. Usar um banheiro, eu diria particular, de novo, privado eu acho ruim como tradução, mas as pessoas têm usado direto. Um banheiro particular e passar pelos nossos rituais de higiene pessoal em preparação para o sono, ao nos preparar para dormir, como preparação para o sono. No entanto, Hope pulando, aqui a gente pode simplesmente traduzir como pulando, porque ela deixa de fazer uma coisa. Hope pulando o seu emoliente facial, a rede de cabelo, o moisturizer, como é que chama isso? Hidratante e as luvas, devido aos observadores e à panóplia, a miríade, a pletora de câmeras de baixa luminosidade. Apesar de instruções, ou apesar das instruções, para imitar, reproduzir, tanto quanto possível, as nossas rotinas em casa. Assistentes ou assessores, a gente já passou por isso lá atrás, posteriormente fixavam white circular EEG patches or leads. Patches or leads. Patch é um adesivo, né? Lead seria um sensor. Alguém tinha posto uma tradução bem boa aqui, agora eu esqueci. Essas coisinhas brancas e circulares de EEG, a gente já falou aqui, de eletroencefalo, dá pra deixar EEG mesmo. Ai, Cacilda, quem que era? Tô com vontade de dizer a Gabriela ou o João Vitor de novo, tinha uma tradução muito boa, que eu tinha pensado em usar, para lead, que eu tinha pensado em usar junto com os sensores daí. Não vou lembrar agora, acho que é uma palavra com E. Desculpa. Cujo gel condutor, não precisa pôr no plural isso, eu acho, cujo gel condutor era extremamente frio e tinha uma sensação esquisita. Hope observava. É interessante notar que essa voz, que a gente está supondo que é do Randall, sempre fica muito atento a Hope, né? Ele está registrando o que ela diz, preocupado com as sensações dela, é curioso, especialmente para o nosso grande enigma aí de quem que é quem, né? Essa frase aqui eu sei que é problemática. Eles fixaram essas coisas to our heads, temples, foreheads, upper chests and arms. Essa frase está errada, né? Primeiro que ele não precisa do our heads. To our temples, foreheads, upper chests and arms, estava ótimo. Fixaram na nossa testa, na nossa têmpora, na nossa testa, na parte superior, no tronco, dá para dizer, e nos braços. Mas ele coloca as têmporas e as testas das nossas cabeças. De novo, não preciso desse plural distributivo, eu posso dizer a têmpora, nossa testa, nosso tronco. Mas a têmpora e a testa da nossa cabeça, e na verdade esse de nossa cabeça aqui, sintaticamente, está qualificando tudo, né? A têmpora, a testa, o tronco e os braços da nossa cabeça, nada funciona muito bem aqui. Tem um índice de erradicidade aqui. Muita gente pula, eu acho que quase todo mundo, simplesmente pulou esse our heads. Quando então nós nos deitávamos com cuidado ou gingerly, carefully or gingerly é a mesma coisa. As pessoas puseram cuidadosa e cautelosamente, alguma coisa do gênero. Gingerly, no entanto, tem esse tom meio de fazer alguma coisa gingerly é fazer meio que com nojinho. Difícil transmitir esse matiz na escolha do verbo. Nos estendíamos along the lengths. Mal dá para traduzir isso. Nós nos estendíamos longitudinalmente, eu diria, nas camas paralelas da câmara de sono, tomando cuidado, e vai ser, dá para repetir aqui o carefully, careful, para evitar embaralhar the complex nests of wires. Não precisa ser ninhos, né? Não dá para ser ninhos. Eu diria barafunda, maçaroca, o embaralhado de cabos que saíam dos sensores para um monitor de relay, um monitor de transmissão ou de indução, que ele descreve como gray chassis, não sei nem como é que lê isso, que está num chassis, numa estrutura, ele está guardado num chassi cinza. Mas ele transforma isso num adjetivo.
não vai dar para manter esse índice de estranhamento morfológico, né? Um monitor enxassizado cinza, né? Não tem como fazer, mas talvez manter essa ideia de que ele está preso numa estrutura, né? Which hummed quietly, que zumbia baixo, in the sleep chamber's northeast corner. Isso é muito americano, né? Marcar, se referir a um quarto por ponto de bússola, né? No canto nordeste da câmara. Os técnicos da equipe de sono, do time de sono, já falamos disso, alguns dos quais acabou se descobrindo, né, it emerged, veio à tona, eram estudantes de medicina matriculados na Universidade de Rutgers, que ficava próxima dali, usavam os tradicionais calçados brancos silenciosos e lab coats. A gente já falou disso aqui, a palavra em português é jaleco, não dá para brincar desse jeito, talvez jaleco inteiro entre aspas e daí traduzir lab coats por uma palavra só. Desabotoados sobre roupas casuais, cotidianas, normais, or mufti. Mufti aqui seria a ideia de apaisana, o indivíduo que não está vestido com a roupa do seu trabalho. Então acho que a paisana está ótima, ou roupas paisanas. Somewhat surprisingly, de maneira algo surpreendente, 3 das 4 paredes aparentemente de vidro da nossa câmara de sono eram e aí de novo a construção passiva, né? Were revealed to be, foram reveladas como sendo, né? Revelou-se que, eu acho em bom português, de maneira algo surpreendente, revelou-se que 3 das 4 paredes, quando nós estávamos lá dentro, eram, na verdade, espelhadas, de maneira que nós não podíamos, de dentro, ver ver os técnicos, eu acho, ver os técnicos ou o equipamento de gravação, enquanto que a quarta ou última, enquanto que o interior da quarta ou última parede era composto de uma sofisticada tela de vídeo wall-sized, que cobria a parede toda. Tamanho parede não rola, né? Talvez eu diria o interior da última parede era composto de uma parede de vídeo, de tela de vídeo ou de projeção de vários panoramas, várias vistas, eu traduziria por panoramas, de vários panoramas comumente relaxantes ou soporíficos, panoramas, cenas entre aspas ou tableaus. Quadros, se a gente quiser mesmo. Campos de trigo ondulante, riachos murmurantes, winter spruces trimmed in fresh snow, abetos invernais podados sob a névoa, decorados com névoa fresca, neve recém-caída. Eu acho ótimo esse aqui. Small forest animals nibbling at deciduous groundfall. Pequenos animais da floresta roendo decídua matéria florestal caída. Groundfall é o que está caído no chão, obviamente. Decíduo é a palavra que existe em português também. Decídua matéria sobre o chão. A coisa é muito pesada, que é muito feia mesmo. A seaside sunset and so forth in this vein. Um pôr do sol na praia e assim por diante, nessa veia. Dá para dizer nessa veia em português, né? The twin beds mattresses. Aqui tem uma coisa complicada, deu uns tropeços por aí, né? Twin bed é cama de solteiro, por incrível que pareça, né? A ideia de que tem uma cama do lado da outra. Então, não é... aqui, às vezes, no Brasil, as pessoas usam, né, cama twin, querendo dizer uma cama maior que a de solteiro. Mas aqui são os colchões e travesseiros solitários. Fica pungente essa imagem das camas que estão separadas e os travesseiros são solitários, das camas de solteiro. Were also revealed to be layered. Também foram revelados como estando cobertos, pelo amor de Deus, né? Revelou-se também que os colchões também estavam cobertos, ou eram cobertos, de um composto plástico que fazia um barulho audível, crinkled, farfalhar, né? Um barulho com qualquer movimento, o que eu pessoalmente achei distracting and somewhat unsanitary. Achei incômodo, perturbador e de alguma maneira ou algo não higiênico, ou de algo não higiênico é a melhor coisa que eu consigo pensar agora. É engraçado como as palavras desaparecem da cabeça quando você tenta gravar um monte de coisa em uma hora.
O que é meio bizarro, aqui ficou o comentário dele, né, porque obviamente esse plástico está ali por razões higiênicas, mas ele acha de alguma maneira não higiênico. As camas também continham grades de metal junto ou nas laterais que pareciam um tanto mais altas e mais substanciosas, mais firmes, mais sólidas do que as barras ou laterais que se costumam ver, que são costumeiramente vistas ou associadas a uma cama de hospital, entre aspas, mais típica. O sonologista que cuidaria do nosso caso, o Dr. Pafian, a gente já falou disso aqui, with his aforementioned subdued consonants and short salt and pepper haircut and Cecil hat, e aqui vai ter que ser supracitado, né? Com sua subdued consonants, ele tem uma expressão mansa, calma, cabelo curto, salt and pepper, grisalho. Acho que não vale a pena traduzir por sal e pimenta aqui. Esse é um exemplo venutiano, né? Traduzir por sal e pimenta seria uma maneira de estrangeirizar o texto e mostrar para o leitor brasileiro que é assim que nos Estados Unidos as pessoas se referem a um cabelo grisalho. É uma opção. Eu não sei se é a melhor, não sei se é a que eu usaria, mas é uma opção. Cabelo curto, salt and pepper, and Cecil hat. O adjetivo em português, como muita gente descobriu, simplesmente jogando no Google, é Cecil mesmo. E o sentido aqui é de afixado de maneira permanente, né? Isso se usa em geral para moluscos. Ele está descrevendo a cabeça do indivíduo como uma coisa fixada no corpo. Lembre que ele parece não ter pescoço, né? Então esse indivíduo que tem essa cabeça grudada ali. Então o fulano explicou que as disfunções de sono de alguns pacientes envolviam sonambulismo ou certos movimentos violentos frenéticos ou até potencialmente movimentos violentos durante o sono. E que as grades de 24 polegadas e meia, o pessoal fez a conversão, recomendo sempre fazer a conversão para centímetro, de aço escovado presas às laterais das camas da câmara tinham sido mandated, o uso tinha sido determinado, não é, mandated é mais do que recomendado, né? Eles tinham obrigado as pessoas a colocar, pela seguradora da clínica de sono. Também, como uma leitura leve por uma média de 20 a 30 minutos antes de Hope normalmente desligar the elevated sconces lights, teve gente que traduziu como arandela esse sconce, eu acho que funciona, a luz do abajur, a luz da luminária, a luz da arandela elevada sobre sua cabeça em casa, era uma parte firmemente estabelecida da rotina do nosso casamento para a preparação para o sono. Hope e eu passamos por 3 quartas-feiras consecutivas, 3 consecutive in a row, seriam 3 quarta-feiras consecutivas seguidas, e tem que ser assim, e aí vocês vão explicar pro editor, desculpa, é assim, o camarada escreve desse jeito. Deixa eu tomar um gole d'água e tapar o microfone aqui. Chato ficar ouvindo barulho de engulância, né? Mas aqui eu tô gravando direto no computador, não tem aquele mute do microfone. Tem que explicar pro editor, é assim, o cara escreve desse jeito, danou-se. 20 ou mais minutos, 20 minutos ou mais, por favor, em bom português. Acho que, não sei se eu já falei disso aqui, um filme, eu suponho que horrendo, mas que fez algum sucesso lá nos fins dos anos 80, que no original chamava 9.5 Weeks of Love, ou só 9.5 Weeks, não lembro, e que em vez de traduzir em português como 9 semanas e meias, traduziram como 9,5 semanas, e ficou assim na memória coletiva de toda uma geração. Nesse caso aqui, vamos traduzir em bom português, 20 minutos ou mais, sentados awkwardly, sem graça, sem jeito, constrangidos, up in the narrow and crib-like beds, sentados nas camas estreitas e que lembravam berços, e que pareciam berços, e ele explica, para quem não tem entendido, por causa das altas grades laterais, ou tendo apenas um travesseiro estralejante, um travesseiro barulhento, institutional, um institutional pillow, aqui, um travesseiro institucional, as pessoas têm traduzido assim, é muito ruim de traduzir aqui, talvez por isso as pessoas tenham usado institucional. A ideia é que aqui é um travesseiro que não é de casa, né? Um travesseiro que é oficial, que é... acho que vamos ter que ficar com institucional. Como apoio para as costas, ostensibly reading.
fazendo o que líamos, fazendo de conta que líamos, ostensivamente lendo, dá para ser, mas também dá para glosar isso aí. Em nossas respectivas camas, na câmara de sono, como fazíamos em casa. Cada um segurando o nosso. É engraçado que ele diz, each holding our current livre de chevet of choice. Cada um segurando o nosso livro de escolha. Cada um segurando o seu. É estranho. A construção é um pouquinho estranha. Outro detalhe curioso aqui, livre de chevet, ele pluralizou no final do sintagma, né? Mas o que está escrito ali em bom português seria livro de cabeceiras. Ele está traduzindo a cabeceira, pluralizando a cabeceira. Aqui fica uma questão, o que a gente faz quando o escritor comete um erro? Vamos ficar só com o exemplo de uso de línguas estrangeiras. Até porque quando a gente traduz do inglês, e muito especificamente do inglês americano, a gente topa o tempo todo com esse tipo de coisa. Eles erram língua estrangeira o tempo todo. Não sei por que tenta pôr no livro se não se dá o trabalho de procurar um nativo e confirmar. Tem uma empáfia embutida nessa história. O que a gente faz? Caso de autores vivos, escreve para a pessoa, pergunta, escuta, acho que rolou um desvio aqui, muito cuidado, vaidades são violentas nesse meio. Escreve e pergunta, sugere. No caso de autor, ou primeiro fala com a editora, se a editora achar válido, escreve para o autor. No caso de autores mortos, pode-se tentar falar com a gente, com o editor, não acho que vale a pena. No caso de um erro simples como esse, e ainda mais vindo desse tipo de contexto, putz, os americanos, e não só os americanos, né, mas os americanos são muito fechados e não prestam atenção no resto do mundo e citam língua estrangeira igual às orelhas deles, corrige e pronto. Eu corrigiria e pronto. Existe uma discussão até ética por trás disso, que é o quanto a gente está defendendo, por exemplo, um autor americano sentado lá no imperialismo, centro do mundo americano, se a gente corrige o camarada e deixa ele mais linguisticamente correto, por assim dizer, o quanto a gente está fazendo de conta que isso não estava lá e apresentando para o nosso leitor, que eventualmente conheça francês e saiba disso, uma versão, por assim dizer, baudelairizada, censurada, depurada do nosso autor. Tem gente que acha que a gente deve deixar esses erros para deixar claro, para quem de novo tiver condições de verificar, que o autor não tinha esse trânsito. E sempre resta aquela dúvida de que, num caso como esse aqui, não é o caso do Wallace mesmo. O Wallace era um americano do meio oeste típico, muito pouco cosmopolita. Mas nada nos impede de pensar que esse erro aqui é intencional. Esse erro está caracterizando a fala do personagem. Seria por aí que você teria que começar quando fosse falar com o autor. Desculpa, você fez de propósito aquilo para marcar que essa pessoa não sabe escrever isso? Ou foi um cochilo mesmo? Então, as escolhas aí são várias. De um lado, determinar o quanto pode haver de intencionalidade nisso, de outro, determinar o quanto você tem direito ou não de corrigir, de, por assim dizer, polir essa versão do autor que você está apresentando para a leitura brasileira. Lição complicada. Eu tendo a simplesmente corrigir, até porque quase ninguém vai perceber, mas eu tendo a simplesmente corrigir. Nossos livros de cabeceira, isso para quem quiser deixar em francês, né? Para quem quiser traduzir de vez, aí a questão se coloca de outra maneira. Nossos livros de cabeceira do momento, eu diria, esse of choice, eu diria do momento. Which Hope had brought in her book club bag from home, que a Hope tinha trazido, presumivelmente os dois, né? Ela que tinha trazido, tinha trazido de casa na sua sacola do clube do livro, but which were here, mas que eram aqui nesse ambiente artificial meros mere props. Um prop é um item de cenário, eu diria mero cenário, mera encenação, porque eles não liam de verdade, porque eles ficavam fingindo que liam para tentar dormir. Tem um dado divertido aqui, porque a Hope tem uma sacola de um clube do livro, então presumivelmente ela está num clube do livro, o que quer dizer que ela não escolhe de verdade o que ela está lendo. Ele fala de livros of choice, mas é bem possível que o livro dela não seja uma escolha, tenha sido o que o clube determinou que ela vai ler naquela semana ou naquele mês. Tem um dado curioso aí. Ele não, ele escolhe, isso vai ficar claro agora. And I did little more than absently turn the pages of, e aí vem Kurt Eichenwald's Serpent on the Rock. E eu fazia pouco mais do que, ou não ia além de, ficar virando distraído as páginas de... Tá, e aí vem o seguinte,
primeira coisa, quanto ao livro. Livro citado no original. Quem simplesmente traduziu o livro Serpent on the Rock de Kurt Eichenwald ou o livro Serpente na Pedra de Kurt Eichenwald, ok, mas cometeu 2 pequenos desvios. Então, palmas, self-high five, para quem percebeu que tinha que dar uma googlada nisso aqui. Por 2 razões. Primeiro, a praxe de quase tudo que a editora te diz que se existe uma tradução oficial do livro em português no Brasil, mas mesmo em Portugal, você cita esse título. Vai que o livro Serpent on the Rock foi traduzido por Um Lugar ao Sol. Dane-se. Às vezes isso é válido. Você cita a tradução que existe. E no caso de literatura, frequentemente até você dá a fonte no rodapé, dependendo da editora. Mas busca o título que existe e cita por esse título. Maravilha. Segunda coisa, esse caso não é o que se aplica aqui. Esse livro não foi traduzido para português. Mas quem foi procurar que livro é esse, se ele existe mesmo, para começar a conversa, e aqui eu digo, o curiosômetro é a maior ferramenta da tradução. Você olha o nome de um livro e você pensa, que livro será que é esse? Ninguém cita um livro à toa, ninguém... Um longo argumento com o Barthes, por causa do barômetro dos Bovary, na Madame Bovary, mas eu acho que nenhum escritor consciente do seu trabalho coloca alguma coisa no texto que não tem alguma razão de estar ali. Fulano cita um livro, não é porque o primeiro livro que apareceu aqui na minha frente foi por isso. Não, por que esse cara está lendo? O que esse cara está lendo? E nesse caso, se você tem essa curiosidade e vai procurar, você descobre que esse livro é um livro de jornalismo com uma série de denúncias de corrupção na empresa Prudential, The Rock, aquela onde trabalha Father, né, o pai da Hope. Então o camarada, a gente fica descobrindo uma camada a mais desses conflitos no meio desse casamento. Ele leva para essa clínica de sono, assim, vamos falar de passive aggressive aqui, né? Ele vai dormir com a filha do cara que trabalha nessa empresa, eles estão brigando o tempo todo, eles estão numa super crise, ele escolhe um livro para levar e o livro é uma super investigação de corrupção na empresa em que o pai dela passou a vida trabalhando. Tem um dado violento aqui. Já que a ideia de relaxar, or winding down, ou me desligar, ou... De novo, as duas palavras querem dizer a mesma coisa, né? Relax or wind down. Enquanto estava coberto por sensores de eletroencefalograma e cabos que se projetavam de mim, possivelmente, e totalmente refletido, e refletido de corpo inteiro, talvez fosse o caso, em 3 das 4 ou em 3 das paredes daquela pequena câmara, ou daquele pequeno recinto, seria melhor do que quarto, era somewhat farcical or absurd. Era de alguma maneira ridícula ou absurda. Mas eu estava no que no que permaneciam sendo consultas próximas, if sub rosa quer dizer secretas, sigilosas. Eu acho que sigilosas vale aqui. Com Jack Vivian, e ele agora chama o cara de Jack, finalmente. Eu estava determinado agora to go through the experiment, a passar pelo experimento in full technical compliance. Compliance é uma palavra safada. Seria adimplência. Ou seja, a gente usa inadimplência em português o tempo todo, que é não cumprir uma regra, não fazer algo que é determinado. Adimplência seria cumprir, levar isso até o fim. Na tradução do Pale King, o romance inacabado do Wallace, que deve ser lançado agora em setembro, é sobre imposto de renda, e existe um departamento de compliance. E daí a gente deixou a adimplência mesmo, a gente deixou desse jeito. Aqui não seria o caso, né? Seria full technical compliance. Full compliance quer dizer, eu vou seguir plenamente, obedecer plenamente, atender plenamente às condições do experimento. Mas o detalhe é que ele diz full technical compliance, ou seja, tecnicamente eu vou seguir de maneira completa, seguir até o fim esse experimento. Ele está fazendo de conta que, né? E não reclamar, demur, de novo reclamar, resmungar, ou deixar Hope com qualquer motivo para suspeitar ou pensar que eu não estava fully prepared. Veja que teve fully, depois full, depois fully de novo. Vale a pena repetir essas coisas. To go through with my side of the bargain. Preparado a levar até o fim o meu lado do acordo. Eu não gosto de barganha aqui não. Barganha para mim quer dizer algo que você comprou
abaixo do preço. Isso foi uma barganha. Barganha para o processo de negociar o preço, barganhar sim, uma barganha sim, mas eu fiz uma barganha com a minha esposa, eu diria acordo. Sometimes, nevertheless, admittedly, for instance, when driving, particularly along the day. Isso aqui é tudo advérbio antes dele dizer a informação, né? Às vezes, no entanto, eu confesso, admittedly, é verdade. Por exemplo, quando estava dirigindo, particularmente durante o trajeto diário para o trabalho via Garden State Parkway ou rumo oeste, e aí é divertido, o trajeto para o trabalho via Garden State Parkway ou rumo oeste via 195, Jersey Turnpike. Turnpike é uma merda de traduzir. Pode ser o posto de pedágio, pode ser uma rodovia pedagiada ou pode ser só uma rodovia. O pedágio de Jersey, se você quiser, e a I-276, contornando a fronteira norte da cidade de Metropolitan Philadelphia. Metropolitan Philadelphia quer dizer quando não é a cidade estendida, né, dos subúrbios, das cidades em torno, da região de Filadélfia para o campus fora do estado de Nova York da cidade da Universidade de Bryn Mawr, que a gente sabe que é onde estuda a nossa Audrey. To thereupon, para então, seria bom encontrar uma coisa bem pesada para esse então. Para consoantemente, não traduz então, mas só para dar esse peso do thereupon, estacionar o veículo na Montgomery Avenue, não precisa traduzir esse along, and upwardly observe the lights. E upwardly é que ele está olhando para cima, tudo bem, mas e para cimamente observar no alto, e no alto observar, se a gente quiser, as luzes, ou as lâmpadas, mas as luzes acho que tá bom, of our Audrey's freshman dormitory, do dormitório, freshman aqui é calouro, né, na estrutura geral de housing, ali, de habitação das universidades americanas, em que os alunos frequentemente moram no campus, os alojamentos às vezes são separados por alojamento de calor, alojamento de... já falamos isso aqui, né? O padrão é do curso de 4 anos, primeiro ano é freshman, segundo ano é sophomore, terceiro ano é junior, quarto ano é senior, e você separa desse jeito os dormitórios. Então ele sabe qual é o dormitório dos freshmen, dos calouros. Dormitório de calouro, não sei se vai funcionar pra gente, mas é um pouco essa a noção da nossa Audrey. Ou, mais formalmente, Ardmore House. Dá para deixar isso em inglês, porque Casa Ardmore não vai funcionar. Ardmore House é o nome desse dormitório, o nome do edifício. Invariavelmente, esses edifícios têm nomes de homenagens ou a fundadores ou a figuras importantes da história da universidade. Nesse caso, em honra de um benfeitor, de uma pessoa que dava dinheiro para a universidade no século XIX, and designed or done up, e projetado ou concebido in the steep, grey, vertiginous, crenellated tower or martello style of a medieval era fortress. Isso aqui é uma zona de qualificações. Basicamente, o estilo martelo é um tipo de torre fortificada. Imaginem uma torre fortificada e é isso que vocês vão ter em mente. Uma torre baixinha, redondinha, com ameias. Essas crenellated, quer dizer com ameias, aqueles recortinhos quadrados no alto, tipo seteiras. De uma fortaleza da era medieval. Tecnicamente, o nome martelo e o estilo martelo é do final do século XVIII, e é assim que ele chega na língua inglesa. Mas ele é copiado, de fato, de fortalezas medievais, então não é um erro do personagem nesse caso aqui, dá pra rolar. E ele classifica esse estilo dessas torres martelo como steep, íngreme, porque ela não é vertical, ela é inclinadinha assim, cinza e vertiginoso. Um edifício de dormitórios feito no estilo de uma torre de castelo medieval. E aqui é que a gente vai ter o room. Depois de 3 linhas dessa interpolação, a gente tem o freshman dormitory room on the tower or keeps 4th floor's northeast corner. O quarto dela no quarto andar, no canto nordeste do quarto andar da torre, ou keep aqui nesse sentido é fortaleza, bastião, se vocês quiserem. Para variar, ele tem que usar um sinônimo e ele busca esse sinônimo aspeado aqui. Come on or off. O que? As luzes, né? As luzes acenderem ou apagarem, serem acendidas ou apagadas. As she moved about the room with her roommate or prepared to retire or undress. Acenderem e apagarem enquanto ela andava pelo quarto com a roommate,
com a colega de quarto. A gente vai ter que provavelmente tirar o quarto daqui de trás para deixar só aqui, né, com sua colega. Ou se preparava para dormir. Prepare to retire é uma expressão que está aparecendo no conto todo, né, se preparava para dormir. Ou undress, ou tirar a roupa. Fica essa coisa, o Randall tem tesão na Audrey desde o começo do conto. E aqui, seja ele falando, seja, muito mais possivelmente até nesse caso parece, a Hope falando através dele, imaginando o que ele pensa. Que situação é essa, né? O indivíduo sai do trabalho e faz todo esse desvio para sair do estado, para ir para um campus universitário, para ficar olhando as luzes do quarto da enteada acenderem e apagarem enquanto ela undresses junto com a sua colega. Tem definitivamente uma coisa meio perturbadora aqui, né? E aqui é que a gente fecha esse monte de adverbiais, né? Às vezes, no entanto, tururu, tururu, I become so distraught, eu fico tão transtornado, tão perturbado, melancólico ou consumido por uma angústia ou terror violentos, overwhelming, que me derrubam, que me demolem, for no apparent or discernible reason, sem qualquer razão aparente ou perceptível. A sensação, unrelated to the sleep deprivation whose symptoms I knew so well by the point in time, a sensação que não tem relação com a privação de sono, cujos sintomas a essa altura eu já conhecia tão bem, parece surgir do nada, e aparecer, por assim dizer, ou surgir, aqui seria bom surgir, parece aparecer do nada e surgir, por assim dizer, de algum profundo e inconsciente vácuo ou buraco psíquico. Isso aqui bate muito com certas descrições de depressão e pré-depressão, e especialmente para quem leu Graça Infinita, essas descrições estão lá exatamente desse jeito. That I consider intentionally jumping the median. To jump the median é atravessar a pista, é cruzar a divisão de duas pistas, uma pista que vai e uma pista que vem. O termo, você não jump nada, por isso que ele usa jump entre aspas aqui, porque é assim que se fala, mas não é literal. A gente diria atravessar, cruzar, eu prefiro atravessar a divisão das pistas, ou pular para outra pista, como vocês quiserem, intencionalmente, na direção ou na contramão, into incoming traffic, oncoming traffic. O indivíduo entra num pânico pré-suicida e ele tem essa vontade de pular para outra pista da rua e dar de frente com os carros que vêm chegando. Essa frase termina aqui, né? Aquilo que tinha começado lá com aquele sometimes, às vezes, eu faço isso. E aí tem essa pequena coda, a gente já falou que ele gosta de fazer isso, né? Escrever essa uma sentença hiper complicada, hiper densa, hiper cheia de desvios e de interpolações, e daí tem essa coda, tem esse rabicho no final que diz: esse receio, ou esse temor, ou esse medo, em média, dura só por um momento ou dois. On average, quem é que faz average de moments? O moment é uma unidade imprecisa de tempo, né? Em média, ele dura só um momento ou dois. Isso lá é jeito de dizer alguma coisa, Randall. Despite, however, my nervousness or excitement at the prospect, apesar, no entanto, do meu nervosismo ou da minha empolgação com a perspectiva, com a possibilidade de uma verificação objetiva do meu lado da disputa ou do argumento ou da discussão, my lifelong custom or habit, meu costume ou hábito, quase não precisa mais comentar, né? Esse indivíduo é incapaz de dizer uma coisa sem um par, né? Meu costume ou hábito, lifelong, da vida toda, né? Meu costume ou hábito antigo, eu diria, acho que está de muito bom tamanho, de me deitar supine on my back, em posição supinada de costas, ou supino de costas, com os cotovelos dobrados e as mãos uma em cima da outra sobre o peito, ele dorme como um defunto. Made relaxing as the sleep chamber soothing vistas and harsh lights were extinguished from somewhere else, more straightforward. Tornava mais fácil ou mais direto, mais rápido, mais simples, eu diria, relaxar à medida em que os panoramas, os tranquilos panoramas e as luzes fortes da câmara de sono iam se apagando from somewhere outside the chamber, de algum ponto fora da câmara, ou seja, alguém ia operando esse controle, um tanto mais simples para mim, as opposed to Hope, em oposição a Hope, cujo hábito, e aí do meio do nada vem essa interpolação a respeito da enteada de novo, né? Cujo hábito
ao contrário da nossa Audrey, que tende a se enroscar, né, a dormir enroscadinha, enroladinha, de uma maneira algo fetal. Ela é a criança da história, então, de novo, lapso freudiano aqui, algo fetal, virada para a direita, sobre o lado direito não, né, virada para a direita, e muitas vezes parece acordar precisamente na mesma posição em que originalmente perdeu a consciência, ou seja, não se mexe a noite inteira. Aqui ela está sendo descrita como um bebê, né? Is to fall asleep procumbent. Procumbent. É de cair no sono, é de dormir procumbente. A palavra existe em português e é super escrota em inglês, então não tem por que não usar uma palavra super escrota no português também. Procumbente ou pronada. Ou, se vocês quiserem, dá para usar supino e pronado, são termos que estão entrando mais frequentemente no vocabulário agora por causa do mundo da academia. Se vocês quiserem usar termos pesados portugueses mais antigos, com cara de relatório policial, dá para usar decúbito dorsal e decúbito ventral. Eu acho que fica legal. With her arms played, com os braços espalhados, esparramados, abertos, e a cabeça rotacionada, teve gente que disse cabeça girada, eu acho estranho, a cabeça rotacionada, ou por assim dizer, quase torcida, almost twisted violently to the side, quase torcida violentamente para o lado. Como se, e aí vem um outro lapso freudiano super pesado, super doloroso, né? Como se algum grande, ou como se algum peso grande e unwelcome, e não desejado, né? Lembra da super sombra de assédio, ou mesmo violência sexual que está por trás da história dessas infâncias do conto, né? Tanto da infância da Audrey quanto da infância da Hope e ao menos de uma de sua irmã, né? Como se algum peso grande e não desejado were pressing her down from behind and above, estivesse pressionando o seu corpo por trás e de cima, vindo de trás e de cima. Uma posição que a maioria dos adultos acharia perceptivelmente desconfortável, desagradável. Veja, a maioria dos adultos, um bebê normalmente pode dormir assim, bebê pode dormir de qualquer jeito, eles não têm problema. Mas fica essa sombra de novo de o sono da Hope denota algo de um desconforto para um adulto. Né? E ela reclamou para a equipe de sono que seria quase impossível para ela adormecer de verdade, ou dormir de verdade, em decúbito ventral e virada, por assim dizer, para cima, facing up. As the EEG, como os sensores eletrodos, foi isso que as pessoas disseram lá atrás. Eletrodos e sensores, seria ótimo. Como os sensores de eletroencefalograma ou de eletro, os sensores e cabos pareciam ditar. Né? Porque, enfim, eles saem todos para cá, ela não tem como dormir com a cara para baixo. No entanto, she subsequently did, as usual, fall promptly asleep. No entanto, ela acabou, como sempre, caindo imediatamente no sono, pegando imediatamente no sono. Tá? Isso é, de novo, o Randall dizendo... Ela não sabe nada do próprio hábito de sono, ela diz isso tudo, mas, como sempre, esse as usual aqui é super maroto, né? Ela pegou no sono imediatamente. E na nossa segunda, ou no nosso segundo pernoite de quarta-feira, na nossa segunda quarta-feira de pernoite, melhor ainda, na câmara de sono, nem ela, nem o... E aqui é divertido, porque aquele médico com um nome surreal, que a gente já comentou na semana passada, agora aparece inteiro entre aspas. Como assim... aquela figura que se diz chamar Dr. Paffian, como se isso fosse o nome de alguém. Eu acho que, não lembro quem, se foi em e-mail, se foi no fórum, falava dessa progressiva dissolução da credibilidade dessa voz no conto, e aqui a gente tem um índice bem importante, né? Parece bobagem, né? Mas a gente ficou prestando atenção nessas aspas durante o conto todo, entendendo como elas funcionam, entendendo como essa voz usa essas aspas para se afastar da responsabilidade da enunciação de uma coisa ou outra, e aqui isso é super importante. Podia parecer uma super bobagem, alguém esqueceu essas aspas, ou achou que era um erro e tirou essas aspas, onde já se viu o nome entre aspas. Mas aqui, e com o efeito cumulativo do uso desse recurso ao longo do conto todo, o procedimento fica super importante. Quase dá para dizer que todas as aspas usadas no conto até agora serviram para preparar essas aqui. Agora ele está colocando um personagem entre aspas, tipo, será que esse cara existe? Será que essa clínica existe? Será que isso tudo existe? E aqui que ele vai dizer o cognome ou sobrenome do especialista de sono. A gente já sabe disso, esse cara já foi apresentado. Por que isso está sendo descrito assim? E por que cognome? Lembrem que eu falei que o adjetivo
tem um significado muito revelador. Não o nome como um adjetivo, tem um significado muito revelador para a leitura do conto. Por que nesse momento parece que ele está usando? Esse cara está usando um cognome, esse cara está usando um pseudônimo, e esse pseudônimo é ofensivo para mim, para minha situação, para o segredo que eu estou tentando ocultar aqui. Essa frasezinha é toda muito carregada. Nem ela, nem o doutor voltaram a se referir, ever again referred, jamais voltaram a se referir a seus protestos, aos seus veementes protestos da semana anterior. Ele começa a suspeitar, ou parece nos fazer querer suspeitar, de um conluio entre a Hope e o médico nesse primeiro momento. É estranho, mas os dois nunca mais se referiram a isso. Como mencionado anteriormente, o que é irônico aqui, porque em 8.000 coisas que são mencionadas anteriormente, ele menciona novamente em grande detalhe, mas dessa vez ele parece fazer questão de dizer, como mencionado anteriormente, nosso protocolo de diagnóstico ditava, favor repetir o verbo que ele usou lá atrás para os eletrodos, sensores e cabos, ditava que nós fôssemos e nos registrássemos para dormir juntos na clínica Pororó Pororó uma vez por semana, por um quadro temporal, a possible time frame, durante um intervalo possível de até 6 semanas, com os padrões de ondas respectivos dos cérebros meu e da Hope, ou do cérebro, do meu cérebro e do de Hope, monitorados e quaisquer movimentos, sons ou despertares indevidos registrados em videotape state of the art, de última qualidade, da melhor qualidade, infravermelho ou de baixa luminosidade. Aqui tem um detalhe curioso, teve gente que traduziu o videotape como fitas de vídeo, só que a fita de vídeo não é infravermelha. E a fita de vídeo não é de baixa luminosidade, seriam as câmeras que seriam. Aqui videotape é o equipamento. Se a gente disser tirar só o tape e disser registrados em vídeos infravermelhos ou de baixa luminosidade, fica ótimo. Em vídeos de alta tecnologia, de alta qualidade, etc, etc. Hope muitas vezes fazia questão de verificar também a qualidade do áudio, enquanto eu olhava de maneira neutra, ou seja, com uma cara meio vítrea, porque ele está com vergonha do que ela está fazendo, ela está provavelmente falando, emitindo sons para ver se as pessoas estão ouvindo, sabe Deus o que ela faz, né? Para os quadros relaxantes da tela da quarta parede. Tem um dado talvez gratuito aqui, que é difícil perder em tradução, mas é o fato de que essa quarta parede é um termo normal de teoria de teatro. Né? O palco italiano, esse palco que a gente conhece, palco caixa, tem 3 paredes normalmente, a quarta parede é a que dá para a plateia, e em teoria literária mesmo se fala em a ideia de quebrar a quarta parede é quando o personagem se dirige ao leitor, se dirige à plateia. Então aqui os dois, ele está olhando para essa quarta parede, e quem está por trás dessa quarta parede, em termos de teoria literária, seríamos nós. Né? Que seria o videotape, as gravações, talvez dê para usar gravações ali, em gravações que seriam analisadas pelo nosso somnologista e, eventually, favor não traduzir por eventualmente, e viriam a formar, e depois, posteriormente, formariam a base de um diagnóstico médico e de um tratamento recomendado. I myself, of course, as previously mentioned, já eu, é claro, como mencionado anteriormente, was looking forward with some anticipation, estava esperando com alguma ansiedade, né, com algum investimento pessoal, né, ele estava looking forward with, ele estava esperando com alguma ansiedade, atento, para a verificação empírica nas gravações do fato de que, quando Hope gritava in vexation, incomodada, transtornada, para me acusar mais uma vez de roncar, as minhas ondas de eletroencefalograma indicariam que não só eu não estava de fato dormindo, mas que, pelo contrário, a leitura do cérebro da própria Hope provaria conclusivamente ou definitivamente que era, na verdade, ela quem naquele momento estava de fato dormindo, um monte de qualificativos, in reality, actually, dormindo, e tinha sonhado, alucinado ou de alguma maneira fantasiado os barulhos desagradáveis
que, com tanta firmeza, ela acreditava, ou que de maneira tão inamovível, que de maneira tão firme, ela acreditava que eles estavam roubando o sono, a saúde, a juventude e a capacidade de confiar, porque é nesse estágio que chegou a discussão do casal. De confiar que ela e eu estávamos on the same wavelength enough anymore. To be on the same wavelength, pensando do mesmo jeito, estávamos na mesma onda, se a gente quiser dizer. O suficiente, hoje em dia, anymore, ainda estávamos pode ser também, para fazer do nosso casamento algo mais que uma sexless sham. Tem gente que traduz como farsa. Rola um fingimento sexless, assexuado, especialmente agora que Audrey, e ele não diz our Audrey dessa vez, especialmente agora que Audrey não estava mais em casa to preoccupy me or serve as the focus of my affections. Ele cita essas duas coisas entre aspas, são coisas que a Hope teria dito para ele, que eu vou vir de trás para frente, a Audrey serves as the focus of your affections, ele trocou your por my, daí a edição, a gente já falou disso aqui, teve gente que traduziu como foco das minhas atenções, eu não gosto de foco, e eu acho que centro aqui funciona muito bem, o centro das minhas afeições, ou do meu afeto, centro, afeições talvez funcione bem. A primeira coisa agora é preoccupy. Preoccupy é complicado, dá para usar como preocupar, mas na verdade o sentido aqui é como o sentido etimológico latino de per ocupare, é ocupar completamente, tomar completamente atenção. I'm preoccupied with Audrey, quer dizer, tipo, nesse sentido aqui, quer dizer, eu só penso nisso, eu só penso nela. Então, o que ele está sendo acusado é de usar a enteada como centro da sua afeição e ficar obcecado por ela. Acho que obcecar podia ser bom aqui. É um passo um pouquinho mais pesado, talvez pese um pouco a mão, mas transmite um pouco o sentido. Entre as acusações que Hope tinha feito no calor, ou na violência vindictive, de vingança, vingançal seria ótimo, né? Acho que existe vindictivo em português, mas definitivamente não é o caso. A ideia aqui seria mais de violência retributiva, das piores das nossas discussões matutinas, em referência ou em relação ao conflito e a toda a viabilidade do nosso casamento e da nossa putativa família. Essa família, entre aspas, aqui é um dado super doloroso, não dá para saber se foi ela que fez essas aspas digitais quando falou, ou se é ele que está dizendo agora. Putativo se traduz em português do mesmo jeito. As it eventuated, however, ele acabou de usar eventually e agora vai usar eventuate de maneira talvez inadequada para o tipo do texto, pelo menos, mas como veio a se verificar, seria bom gerar algum tipo de repetição, como veio a se verificar, no entanto, foi necessário apenas o mínimo ou piso autorizado pelo plano de saúde, o mínimo de 3 semanas autorizado pelo plano de saúde, para que um assistente ou factotum administrativo, factotum dá para deixar em português, da clínica Darling, page me in my small system department office at the workplace. Ele me mandou uma mensagem, não dá para saber se foi uma mensagem de texto, foi um page mesmo, para um pager, aparelhos que existiam, mas entrou em contato, estaria de muito bom tamanho aqui. Entrasse em contato comigo no meu pequeno escritório do departamento de sistemas no trabalho, at the workplace, ele aparentemente tinha ligado para a nossa casa, ou para o nosso número de casa também, mas Hope estava, ou, como era cada vez mais o caso, out, na rua, tinha saído, ou dormindo. Ela tirava sonecas abertamente. She openly napped. Ele está aqui, de novo, o passivo-agressivo aqui dando uma cutucadinha. Ela dormia abertamente, tirava sonecas abertamente. Apesar das instruções, das claras instruções do material de informações da clínica, já no começo, at the outset,
contra sonecas diurnas para pacientes com qualquer tipo de problema relacionado ao sono. Para me informar que a administração da clínica Popopó, in conjunction with Dr. Payfin, em conjunto com o doutor e o resto do time de sono, da equipe de sono, encarregado do caso. É engraçado que ele quase nunca diz our, né? Do nosso caso, Hope and Myself's case, do caso meu e de Hope, do meu caso e de Hope. Isso é muito ruim de traduzir, né? Do caso de Hope e mim. Ruim fazer isso de maneira elegante. Now felt that they had enough accrued data. Agora achavam, por favor não sentiam, agora achavam que já tinham volume suficiente de dados para oferecer um diagnóstico consistente, um diagnóstico firme acho que não, né, um diagnóstico consistente, e a course, e receitar ou recomendar, eu acho que a gente tiraria esse course, aí recomendar quaisquer tratamentos ou procedimentos que fossem considerados indicados, que considerassem indicados. De novo, o deemed aqui está entre colchetes por causa da edição dele, né? O que a pessoa diz seria that we deem indicated. A gente poderia pôr que considerassem, supondo que o original fosse que nós consideramos da mesma maneira. E é isso, crianças. Era basicamente isso para hoje. Retomando, as coisas estão piorando. Né, o texto está ficando, parece que, mais estranho. E é engraçado, né, porque uma coisa com que a gente sempre tem que lidar na tradução de obras maiores é com o fato de que traduzir a página 10 é diferente de traduzir a página 1, que é diferente de traduzir a página 100, que é diferente de traduzir a página 600. O teu grau de familiaridade com o texto aumenta e com isso ele tende a parecer mais fácil e você tende a subestimar o que existe de singular nele. A gente se acostuma com o excêntrico do texto e passa a não dar bola para ele. É necessário ficar atento a isso, a um certo amortecimento dessa percepção do desvio, especialmente no caso meu, e eu imagino que de algum de vocês, em que a gente não é falante nativo da língua de que a gente está traduzindo, não é leitor nativo, não tem uma experiência de leitura de vida inteira. Isso já funciona frequentemente como um amortecimento, porque quase tudo tem um grau de estranho para esse tipo de leitor, e a gente tende a descontar essas coisas. É bom ficar duplamente atento ao que parece estranho, ao que parece desviante, ao que parece marcado, ao que parece novo no texto, ao longo do texto, e tentar redobrar ainda essa atenção à medida que a gente vai se afundando nas 10, 20, 50, 100, 200 páginas do texto. De um outro lado, a gente também vai pura e simplesmente diminuindo a nossa exigência. Você vai achando, passando a confiar nesse teu costume com o texto, passando a ficar mais confiante, mais cheio de si. Isso às vezes é também complicado. É bom prestar atenção nisso tudo. Mas veja, essas duas coisas levariam a gente a pensar que a coisa vai ficando progressivamente mais fácil, mais rápida, mais simples nas páginas mais adiantadas. E nesse texto está acontecendo o contrário. Ele está ficando, parece que cada vez mais estranho, parece que cada vez mais anormal, cada vez mais desviante. Isso vai culminar naquela última página, e é legal esse tipo de leitura detida, porque a gente percebe que aquela última página não vem do nada, não surge ex machina, de repente agora virou, não, ela foi algo cuidadosamente preparada por esse progressivo estranhamento, por essa progressiva dissolução da integridade dessa voz narrativa e da coerência dessa voz narrativa, e é bom lembrar que a gente precisa reproduzir isso de alguma maneira. Daí aquele comentário original lá no fórum, uma das maneiras de fazer isso, só um instrumento mencionado ali foi de manter essas preposições de final de frase, essas preposições quebradas com mais frequência mais para frente. É um procedimento válido, mas algum procedimento válido a gente tem que adotar. Alguma coisa a gente tem que adotar para que o texto se mantenha dessa mesma maneira. De novo, todo leitor vai perceber esse tipo de construção, esse tipo de elaboração ao longo do texto? Não. No entanto, a gente tem de confiar que o efeito acumulado desse procedimento, quando bem realizado e bem reproduzido, vai de alguma maneira grudar no leitor, de uma forma ou de outra. Por mais que analiticamente, lúcida, conscientemente, a pessoa não perceba que é isso que está sendo feito, que é assim que ele está sendo manipulado. Mas ele está sendo manipulado. E a gente tem que manter isso funcionando dessa mesma maneira. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem a coisa é mais leve. Eu acho que daí a gente consegue dar conta disso em 1 hora batidinha. Obrigado, gente. Boa semana.